trouxe essa passagem de Paulo, a Epístola de Paulo aos Romanos, porque eu me identifiquei demasia com ela. Todas as vezes que aqui eu não venho trazer o Evangelho, eu não venho trazer nenhum ensinamento. Todas as vezes que aqui eu venho aprender junto com todos os nossos irmãos. E sempre eu tenho falado de vocês e vir buscar hoje algo que realmente eu, Jane, estou precisando. Eu venho de algum tempo com um problema auditivo que está me impedindo até de fazer algumas palestras. Na terça-feira eu tive que deixar de realizar o trabalho, mas no dia de hoje eu disse, eu irei ter com os nossos amigos, porque eu preciso receber também com eles a bênção que Deus há de descer sobre nós. E é interessante, queridos, que essa semana, por 2 vezes, a minha irmã tem me acompanhado, porque meu problema está realmente muito difícil. Hoje não foi um dia fácil, mas nós divergimos por 2 vezes essa semana, e hoje foi um deles. Um ponto de vista diferenciado, e eu disse a ela, eu vou estar. E ela preocupada comigo, eu falei, eu tenho que estar lá. E hoje nós vamos falar de pontos de vista, né? E por que eu decidi vir hoje à nossa casa? Porque isso estava programado, porque a espiritualidade programou e porque eu confiei. Eu disse, Paulo, Estevam, eu tenho um trabalho a fazer na sua casa, me ajude a chegar lá. E eu estou aqui junto da minha mãe, do meu padrasto, da minha irmã, junto de vocês e com o meu coração muito feliz, junto dos amigos que estão do outro lado. Então eu já peço desculpa se caso eu não ouvir alguma pergunta ou algum comentário. Eu estou ficando velhinha, estou surdinha, mas eu tenho certeza que quando eu sair daqui, eu vou sair muito melhor do que quando eu cheguei. Bom, como nosso irmão Carlos já nos falou, né, no início, o nosso estudo de hoje está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 2, Meu Reino Não É Deste Mundo. Até o título, Meu Reino Não É Deste Mundo, o título do capítulo, já é um motivo de ponto de vista diferente, né? E hoje a gente vai estudar o item 6 e 7, que fala justamente do ponto de vista. Então, na filosofia, a gente vai ver que ponto de vista é uma atitude ou uma maneira específica pela qual uma pessoa pensa sobre algo. Um dos sinônimos de perspectiva, né? A gente tem uma perspectiva sobre algum assunto. Cada um tem um ponto de vista, uma maneira de ver. E aí a gente trouxe algum exemplo bem interessante. Eu tirei da internet algumas falas que diz assim, todo ponto de vista é a vista de um ponto. É fato, né? Daqui da onde eu estou, eu tenho um ponto de vista. Vocês têm outro. A beleza está nos olhos de quem vê. Isso é uma frase que a gente está acostumado a ouvir e dizer, né? Ah, mas a pessoa não tem uma fisionomia muito bonita. Não, pera lá. A beleza está realmente nos olhos de quem vê, porque de repente você vê aquela pessoa de uma maneira tão, né, iluminada, tão espiritualizada, que o que é uma fisionomia defeituosa ou problemática diante da beleza espiritual que é eterna, não é? Quanto ao corpo que vai se esvair, vai embora pela terra abaixo, vai voltar ao pó. Pronto. Eu estou com a cabeça meio esquecida, então algumas palavras vão ficar meio distorcidas e a gente vai tentando arrumar. Mas tem uma outra fala sobre um ponto de vista que eu achei assim muito interessante, muito engraçada até. A mosca a debater-se. Não, Deus não existe. Somente o acaso rege a terrena existência. Por outro lado, a aranha agradece.
Glória a ti, divina providência, que a minha humilde teia essa mosca traíste. Então, enquanto uma estava apavorada, veio morrer, a outra estava feliz porque tinha alimento, né? Ponto de vista diferente. Então é isso que a gente precisa compreender. Cada um está vivendo uma situação. Estamos todos no planeta de prova e expiação, estamos todos numa escala espírita, estamos todos numa ordem, estamos todos, né, numa sequência, mas dentro dessa ordem, dentro dessa sequência, cada um, apesar de estar no mesmo patamar evolutivo, porque estamos todos na Terra, cada um tem a sua graduação, cada um tem um ponto de vista diferente. Então a gente vai observar que julgamentos são emitidos a partir de certos pontos de vista, pessoais, tradicionais ou morais. É aí onde entra o nosso estudo. Cada um de nós vai ter um ponto de vista a respeito de um assunto dependendo do que nós somos, do que nós pensamos, de que forma nós fomos criados, o que a gente concebe de determinada situação. Cada um vai ter um ponto de vista dentro das tradições em que foi criado, dentro da cultura que foi criado, dentro do país em que está inserido, né? Isso, por exemplo, qual a esposa ou qual o esposo que gostaria de ser o segundo esposo ou a segunda esposa aqui no nosso país? A joia já está lá ali, a joia já está se manifestando. Mas lá fora, a gente sabe que existe, né? Não há bigamia. E, no entanto, estamos todos na Terra. Nós todos temos, né, a nossa maneira de pensar dentro da nossa cultura, dentro da nossa tradição. Então, eu também não quero ser segunda esposa de ninguém, nem quero que o marido tenha uma segunda esposa. Nesse ponto, eu sou egoísta. Sou eu e eu mesma. Bom, então o que a gente percebe disso? O nosso foco está no ponto moral. Se pessoal, tradicional, a gente tem um ponto de vista, no moral também. Dependendo do local, dos costumes, dependendo de como a gente está inserido na questão da religiosidade, a gente também tem um ponto de vista moral diferente, não é? Mais uma vez citando, aqui a bigamia é um crime e, lógico, se é um crime, está contra a lei, é uma coisa amoral. Em outro lugar que não seja crime, está tudo bem, não é questão moral que se discuta. Então, o que a gente percebe? Que é nessa questão moral que vai entrar a doutrina espírita e o Evangelho de Jesus, norteando o nosso pensamento, norteando as nossas escolhas, não é? As nossas perspectivas e o nosso ponto de vista. Em que sentido? Somente a doutrina espírita ela vai nos ensinar o quê? Da onde eu vim, né? Primeiro, quem sou eu? Espírito imortal, que foi criado, simples, ignorante, que vai caminhar até chegar a um determinado ponto. Esse ponto é uma coisa chamada perfeição relativa, porque a perfeição absoluta somente Deus, né, a tem. Então, a gente percebe que a gente já sabe quem a gente é. A gente já sabe que a gente foi um espírito criado por Deus e tem aí um projeto evolutivo de alcançar a perfeição. Da onde a gente veio? A gente veio da espiritualidade, porque o mundo espiritual é o nosso verdadeiro mundo. Poderia o mundo material não existir e o mundo espiritual continuar existindo. Como uma vez Chico respondeu a pergunta, né? Se a Terra acabasse, o que seria dos planetas? Então ele respondeu, Deus é suficientemente grande para
arrumar outro planeta para a gente